Olá, eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje nós vamos estudar sobre localização de números inteiros e de números racionais na reta numérica, ou seja, nós vamos debater sobre o descritor 16 e o descritor 17, certo? Mas antes de começar a identificar a localização de números inteiros e racionais, vamos fazer uma breve revisão sobre a reta numérica, né? Então nós temos aqui a nossa reta numérica dos números inteiros, primeiramente. Então devemos lembrar logo o que é que são números inteiros. Números inteiros, o que é o conjunto dos números inteiros? Então, os números inteiros eles são formados por três classes numéricas, que são os números positivos, os negativos e o número zero, que não é nem positivo nem negativo, ele é neutro, certo? Então nós temos essas três classes. Sendo que à direita do zero, nós teremos sempre números positivos. À esquerda do zero, nós teremos sempre números negativos. E acontece uma coisa bem interessante, que quanto mais você caminha para a direita, maior será o número. Certo? Se você se desloca para a direita nessa reta numérica, maiores valores você encontrará. E quanto mais você caminha para a esquerda, menor será o número. Ou seja, você vai encontrar números menores. Ou seja, você pode afirmar que à direita do zero, ou seja, os números positivos, vai aquela direção, os números aumentam infinitamente. Sendo que para a esquerda, os números diminuem infinitamente. Certo, gente? Perceba, se você partir do zero, quando você vai traçar a sua reta numérica, você vai partir do zero. À direita do zero eu tenho 1, um positivo. Ele é maior do que o zero, porque eu estou caminhando à direita. Quando eu caminhei à direita, eu encontrei o 1. E o 1 ele é maior do que o zero. Então, sempre à direita eu vou encontrar um valor maior. À direita do 1 eu vou ter o 2 é maior do que o 1. À direita do 2 eu vou ter o 3 é maior do que o 2, porque quanto mais você caminha à direita, maior será o número. E assim por diante. E acontece o inverso para o lado esquerdo. Quanto mais você caminha, se deslocar à esquerda, menor vai ser o número encontrado. Por exemplo, se você partir do zero, se você andar à esquerda, você vai chegar no valor menos 1. O número menos 1, como ele está posicionado à esquerda do zero, ele é menor do que o zero. À esquerda do menos 1 eu tenho o menos 2. O menos 2 ele é menor do que o menos 1. Às vezes não faz tanta, como é que a gente pode dizer? Às vezes você ouviu essa frase e não faz tanto sentido. Mas se você observar o que acontece do lado direito, sempre vai acontecer o oposto do lado esquerdo, certo? Então veja bem, o menos 1 ele é menor do que o zero. O menos 2 ele é menor do que o menos 1. O menos 3 ele é menor do que o menos 2, porque eu estou me deslocando para a esquerda, certo? É o contrário do que acontece com os positivos. Note só nesse exemplo, se você tomar aí o 4 positivo, se você se deslocar para a esquerda, tu vai chegar em qual valor? Não é no 3? O 3 não é menor do que o 4? Ou seja, sempre que tu se deslocar para a esquerda, tu vai encontrar um valor menor. Se tu se desloca para a direita, tu encontra um valor maior. Por que eu estou tocando nesse tipo de assunto, especificamente nesse ponto? Porque, gente, a gente vai ter que fazer um link, vou só mudar de ladinho aqui. Fazer um link com antecessor e sucessor, que é um conteúdo interessante, algumas questões. Você vai se deparar com essa questão do antecessor e do sucessor. Então vamos lá. O que é o sucessor? O sucessor é aquele que vem depois. Como é que eu encontro o sucessor de um número? Por exemplo, se eu tiver o número 2 positivo, quem é o sucessor do 2 positivo? É o 3, professor. Ou seja, eu me desloquei à direita. Se eu me desloquei à direita, eu vou ter um valor maior. Ou seja, sucessor é sempre maior do que o número dado. O sucessor ele vai estar sempre à direita e levando em consideração aquela informação que quanto mais você desloca à direita, maior será o valor que você vai encontrar. Certo? Então o sucessor é sempre maior. Isso nos leva diretamente a entender que o antecessor é aquele que está por... Quem é o antecessor do mais 3? Não é o mais 2, não é aquele que está à esquerda. Então sempre o antecessor, como eu vou me deslocar para a esquerda, eu vou encontrar um valor menor. Então se o sucessor eu encontro um valor maior do que o número dado, o antecessor é um número menor. Certo, gente? Então façam sempre esse link dessa ideia que você não erra, certo? Então considerando o número 3 positivo, quem é o sucessor? O 4? Porque o 4 é maior do que o 3. Considerando o número 3 positivo, quem é o antecessor? É o mais 2, é o 2 positivo. Por quê? Porque o 2 ele é menor do que o 3, ou seja, sucessor maior, antecessor menor. Se você lembrar dessa ideia e olhar na reta numérica, você não erra. Beleza? Então vamos para o exemplo. Dentre os números inteiros, escreva. Letra A, o antecessor do zero. Gente, antecessor é o que vem antes, ou seja, a sua esquerda. Se eu vou me deslocar para a esquerda, eu vou encontrar um número menor. Então, quem é o antecessor do zero? É o menos 1. Por quê, gente?
Porque o menos 1 está à sua esquerda, é o que vem antes dele. Então, por isso que é interessante você saber escrever a reta numérica. Às vezes você pega um valor, por exemplo, negativo, você fica em dúvida, mas se tu conseguir reproduzir uma reta numérica no seu caderno, você não erra, certo? Leve sempre essa ideia. Então, nós vamos ter aí que o menos 1, ele é menor do que o zero. Um negativo é menor que zero. Se ele é menor, logo ele é antecessor. Beleza, gente? Letra B. O antecessor de menos... Olha só. O antecessor de menos 2. Olha aí na reta numérica. Quem é que vem antes do menos 2? Ou seja, quem é que vem à esquerda? Quem é que se deslocou uma unidade para a esquerda? É o menos 3. O antecessor do menos 2 é justamente o menos 3. Por que é o menos 3? Porque, gente, o menos 3 ele é menor do que o menos 2. Tá? Menos 3 é menor do que o menos 2. Porque eu tive que me deslocar para a esquerda. Então, se eu me desloco para a esquerda, eu encontro um número menor. Beleza? Letra C. Quem é o sucessor do mais 3? Bem, o sucessor do mais 3 é fácil, é o 4. Por que é o 4? Porque o 4, gente, ele é maior do que o 3. Então, veja bem, estamos associando que o número maior sempre será sucessor. Beleza? Sucessor imediato. Então, nós temos aí na letra D. Quem é o sucessor de menos 5? Quem é que vem depois do menos 5? Sucessor é aquele que vem à direita. Beleza? Então, quem é o sucessor de menos 5? É o menos 4. Por quê? Porque o menos 4, ele é maior do que o menos 5. Ele é maior do que o menos 5. Ele não está à direita, eu não tive que caminhar à direita. Sucessor não é quando tu caminha uma unidade à direita, eu tive que caminhar à direita. Se eu caminhei para a direita, eu vou encontrar um valor maior, certo? É só você fazer o seguinte, tudo que acontece para os positivos, acontece o contrário para os negativos. Então não tem erro, tá? Se você não entendeu, veja, reveja o vídeo, entre em contato comigo no privado, até você entender essa parte, que é muito importante. Beleza, gente? Agora nós vamos para a localização de números inteiros na reta numérica. A gente vai resolver aqui dois exemplos que são bem interessantes. Primeiro exemplo. Observe abaixo a reta numérica em que os segmentos marcados estão igualmente espaçados. Ora, veja bem, ele deu a reta numérica e está dizendo que os espaços são iguais. Tem o mesmo tamanho, certo? Beleza? Então nós temos aí alguns pontos, que é o PQRS, e nós temos algumas imagens que foram dadas, né, que é o 0 e o 1. Então a pergunta é, nessa reta, os pontos que representam os números menos 2 e 3 são respectivamente... Aí nós temos aí 4 alternativas com letras, ou seja, eu quero o número menos 2 e o 3. Eu sei que o menos 2 é negativo, está à esquerda do zero, e sei que o 3 ele é positivo, está à direita do zero. Gente, quando você pega uma reta numérica, a primeira coisa que você tem que ver são os valores dados. Tem algum número dado na reta? Tem duas imagens, que é o 0 e o 1. 0 até 1 corresponde a uma unidade, ou seja, eu sei que essa reta ela vai aumentar e vai diminuir em uma unidade. Ou seja, depois do 0 não veio 1, depois do 1 vai vir o 2, depois do 2 vai vir o 3. Da mesma maneira que essa reta ela aumenta em uma unidade, ela vai diminuir também em uma unidade. Ou seja, se à direita do 0 veio 1, à direita do 1 veio 2, à direita do 2 veio 3, à esquerda do 0 vai vir quem? O menos 1. À esquerda do menos 1 vai vir o menos 2 e à esquerda do menos 2 vai vir o menos 3. Desse modo, eu consegui completar a minha reta numérica. Então, eu já tenho condição de dizer qual é a resposta dessa questão. O menos 2 está associado por qual letra? Q. E o 3, que é positivo, está associando a qual letra? S. Então, qual é a alternativa correta aí, gente? Letra B, né, que é o Q e o S. Ele só queria que você identificasse. Beleza, gente? Segunda questão. Luísa desenhou uma reta numérica em que as distâncias entre duas marcas consecutivas são todas iguais. Então, novamente, ó, as distâncias em cada marca, os espacinhos formados, são todos iguais, mesmo tamanho. Ela marcou nessa reta um número entre 23 e 63, que é esse número que está representado por essa seta. Então, vejamos. Vamos entender a situação. Certo? Nós temos uma reta numérica, eu tenho o número 23 e o 63. Se você observar bem, é um pouquinho diferente da questão anterior, porque na questão anterior, facilmente você percebeu que essa reta ela aumentava ou diminuía em uma unidade. É o que não vai acontecer na segunda, porque se por acaso ela aumentasse em uma unidade, ficaria assim. A reta ali não começa a partir do 23, o próximo ponto ou traço seria o 24, o próximo seria 25. Se você completar, você vai perceber que você não conseguiria chegar em 63. Você viria o 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. E aí do 38 tu vai pular para o 63, então não daria certo. Isso aqui a gente tem que chamar a atenção. Nem sempre a reta ela vai aumentar de uma em uma unidade, ou diminuir de uma em uma, certo? Às vezes vai aumentar de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5. E aí você primeiramente tem que descobrir, certo? Essa diferença
o que aumenta e o que diminui. Então vamos fazer isso aqui, tá? Beleza? Aí a questão quer saber o número que Luísa marcou. Então, primeiramente, eu tenho que entender o seguinte: quantos espaços existem entre os extremos, que é o 23 e o 63? São quantos espaços? Aí você tem que contar. Agora eu estou perguntando espaço, eu não estou perguntando aquele tracinho, não. Estou perguntando espaço. Então você vai observar o seguinte, ó. Entre o 23 e o 63, eu tenho 10 espaços. Se você contar a reta numérica, pause o vídeo e conte. Você vai encontrar 10 espaços, certo? Que é esse primeiro espaçozinho aí, ó, de vermelho. A partir desse primeiro eu vou ter o segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar no 63, que vão dar ao todo 10 espaços. Certo, gente? Então, o primeiro ponto é esse. Eu tenho que descobrir de quanto em quanto essa reta aumenta e diminui. Então, o primeiro passo é esse. Tenho 10 espaços entre o 23 e o 63. Agora me diga o seguinte: como é que eu vou resolver agora? A pergunta que eu tenho que me fazer é o seguinte: bem, eu já sei que tem 10 espaços, mas do 23 até o 63 eu tenho quantas unidades? Qual é a quantidade de unidades que eu tenho entre o número 23 e o 63? Aí, para isso, vai fazer uma subtração. Ora, do 23 até o 63, qual é a quantidade de unidades que nós temos, gente? Essa quantidade é 40 unidades. Então, do 23, se eu somar mais 40 unidades, eu chego justamente no 63. Professor, mas essa informação ainda não é possível para poder saber quantas unidades aumenta de número em número, de tracinho de espaço em espaço. O que é que está faltando agora? Já que você sabe que entre 23 e 63 existem 40 unidades. Você sabe que entre 23 e 63 existem 10 espaços. O que é que precisa fazer agora? Apenas dividir. Você pega as 40 unidades, que é a quantidade que existe entre 23 e 63, e divide por esses 10 espaços. Quando você dividir 40 por 10, você vai encontrar 4 unidades. Significa dizer o quê? Significa dizer que a partir do 23 até o 63, cada espaçozinho desse vai aumentar 4 unidades. Não entendi, professor. Pois veja o que é que acontece. A partir do 23, se eu aumentar 4 unidades, eu vou encontrar aqui o valor, gente, 27. Então, coloquei o 27 lá. A partir do 27 agora, 27 mais 4 unidades, 31. 31 mais 4 unidades, 35. 35 mais 4 unidades, 39. 39 mais 4 unidades, 43. 43 mais 4 unidades, 47. 47 mais 4 unidades, 51. 51 mais 4 unidades, 55. 55 mais 4 unidades, 59. 59 mais 4 unidades, 63. Então, você conseguiu preencher corretamente toda a reta numérica. Beleza? Depois disso, o que é que você vai fazer? Qual foi a seta? A seta indicou qual número? 39. Então, o número que Luísa marcou era igual a 39, que é a letra B. Então, gente, recapitulando. Quando você tiver uma questãozinha dessa, em que não é fácil você... Assim, você não consegue identificar visualmente de quanto em quantas quantidades ou unidades a reta aumenta ou diminui. O que é que você tem que fazer? Você pega os valores extremos, subtrai, o resultado você divide pela quantidade de espaço que existe entre esses dois extremos. Quando você fizer isso, você vai encontrar justamente a quantidade de unidades que aumenta e que diminui essa reta, beleza? Aí é só resolver de acordo com o problema. Agora, gente, nós vamos trabalhar duas situações relacionadas à localização de números racionais na reta numérica. Primeiramente, eu tenho que lembrar que números racionais podem ser representados tanto na forma decimal como na forma fracionária. Se você, por acaso, não lembra disso, vá lá nas últimas aulas que a gente trabalhou números racionais, frações e decimais, algumas frações, importantíssimo isso, viu, gente? Beleza, então vamos lá para o primeiro problema, que serve como exemplo da localização de números racionais na reta numérica. Vai funcionar muito parecido com os inteiros, que só vai mudar o tipo, né, que é um número decimal e depois uma fração. Observe a reta numérica abaixo. Então você vai observar que nessa reta numérica, Gente, quem são os números inteiros aqui? É o 5 e o 6. É claro que entre 5 e 6, eu não vou ter números inteiros entre 5 e 6. Entre esses 5 e o 6, eu vou encontrar os racionais. E esses racionais, eles podem ser representados tanto na forma decimal, que é o caso da primeira questão, como na forma fracionária, que é o caso da segunda. Então você percebe que entre o 5 e o 6, ele identificou ali um número, que ele colocou representado como 5,3 e uma letra P. Aí ele diz assim, ó, nessa reta, que número corresponde ao ponto P? Beleza, então eu sei que 5,3 é um número decimal, que é o 5,3, beleza? Então, o que é que eu vou ter que fazer primeiramente? É a mesma lógica da questão anterior, lá dos inteiros. Entre o 5 e o 5,3 eu tenho quantos décimos? Quantos décimos? De 5 até 5,3 eu tenho 3 décimos.
Qual é a quantidade de espaços entre o 5 e o 5,3? São 3. Então, se eu dividir 3 décimos por 3 espaços, vai ficar 1 décimo por espaço. Ou seja, depois do 5, eu vou ter o 5,1. Depois do 5,1, eu vou ter o 5,2. Depois do 5,2, eu tenho o 5,3, que já foi dado no problema. E entre o 5,3 e o 6, eu tenho mais 7 espaços. E de 5,3 para 6 são 7 décimos, né? Se tu tira numa prova 5,3 e tu fala assim, professor, arredonde essa nota para mim, professor, ponha 6. O que é que você está pedindo aí? Você está pedindo são 7 décimos, que se eu somar 5,3 com 7 décimos, ou seja, 0,7, você vai encontrar 6. A nota que você chega é em 6. Então, se você observar 7 décimos dividido pelos 7 espaços, fica 1 décimo para cada espaçozinho desse, que a gente já sabia que era assim que aconteceria. Beleza? Então você pode fazer a complementação. 5 aumentou 1 décimo, 5,1. Aumentou mais outro décimo, 5,2. Aumentou mais um décimo, 5,3, que a questão já tinha fornecido. Aumentou mais um décimo, 5,4. Aumenta mais um décimo, 5,5. Aumenta mais um décimo, 5,6. E assim por diante, gente. Aumentou mais um décimo, 5,7. Aumenta mais um décimo, 7,8. Aumentou mais um décimo, 7,9. 7,9, se tu aumentar um décimo, tu chega justamente no 6, que é o outro extremo. Então essa questão era bem simples, é só para tu perceber como é que tu vai ter que resolver. Então, qual é o número que corresponde ao ponto P? O número é o 5,6, ou seja, letra C. Beleza? Segunda questão. Na segunda questão, já muda um pouquinho, porque é uma questão que ele pede para tu saber. Vamos fazer a leitura primeiro para a gente poder explicar. Observe o desenho abaixo, que é uma reta numérica. Eu tenho 0, à esquerda eu tenho menos 1, depois o menos 2, o menos 3, o menos 4. À direita do zero, os positivos, é 1, 2, 3 e 4. Outra coisa, lembre-se, gente, é facultativa a utilização do mais para o positivo, tá? Pode ter o mais ou não ter o mais, eu entendo que esse número sempre é positivo, beleza? Então a pergunta é, o número 25 sétimos, que é uma fração, nessa reta numérica está localizada entre... Gente, o número em questão é o 25 sétimos, é uma fração. Como é que eu vou fazer para identificar essa fração nessa reta numérica? Você bate o olho, mas professor, nessa reta numérica eu só tenho números inteiros. Como é que eu faço para identificar a posição de uma fração numa reta numérica? É simples, gente. Claro que existe mais de uma maneira, mas eu vou te dar uma forma bem simples. E essa forma simples é através da divisão. Lembra, toda fração ela representa uma divisão. Basta você dividir o numerador pelo denominador. Então, o processo vai ser esse, ó. Você vai pegar a fração, pega o numerador e divide pelo denominador. Então, pelo método da chave, vai ficar 25 dividido por 7. É interessante que você escreva... Se você tem dificuldade na divisão, meu amigo, vou lhe dar uma dica. Escreva a tabuada todinha do 7, da multiplicação do 7. 7 vezes 1, 7 vezes 2, até o 9. Aí você vai fazer... Aí você não erra. Primeiramente, a pergunta que você faz é a seguinte. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 25? Ah, professor, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. Ah, 28 não cabe dentro de 25, é maior. Então, quem é o menorzinho que eu encontrei? Foi o 21. Eu precisei multiplicar por quanto? Por 3. Então, ó, 3 vezes 7, 21. O que é que eu faço agora? O resultado que eu encontrei, eu vou subtrair do anterior. Então, vai ficar, ó, 25 menos 21, vai sobrar o 4. Beleza? Então, esse é o resto é o 4. Só, gente, que esse resto que a gente acabou de encontrar, que foi a subtração, eu preciso dividir agora pelo 7. E tem aquela regrinha, né, que diz o seguinte, que o dividendo ele nunca pode ser menor do que o divisor, porque no caso aí o que eu estou fazendo é o resto do dividendo. Então esse resto vai ter que continuar sendo dividido. E esse 4zinho, ele é menor que o 7. Não pode, então o que é que eu vou fazer? Acrescenta o 0. E quando eu acrescentar um 0, automaticamente acrescenta-se uma vírgula. Então tá aí a vírgulazinha. Beleza? O que é que vai fazer agora? Volto para a tabuada. A pergunta vai ser similar àquela primeira. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 40? Aí você vai fazer a tabuada. 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7. Aí você vai perceber, novamente aqui dando zoom, tá? Você vai perceber que 5 vezes 7 dá 35. Ou seja, o 7 cabe dentro do 40 35 vezes. E ainda sobra uma quantidade de unidades, que é justamente a quantidade 5. 7 vezes 5 dá 35, ou seja, quantas vezes o 7 cabe dentro do 40? 35 vezes. Então, botei o 35 lá, subtraí pelo 40, restou 5. No caso, eu precisaria terminar a divisão. Se fosse uma questão divida 25 por 7, eu teria que continuar. Nesse caso, não vai ser necessário, porque já dá para perceber que 25 dividido por 7 vai ficar 3,5 alguma coisa.
3,5, gente, é um número decimal. Sempre que você quiser localizar uma fração na reta numérica, uma das maneiras mais simples é você transformando essa fração em número decimal. Como é que tu transforma uma fração em número decimal? Dividindo o numerador pelo denominador. 25 dividido por 7 deu 3,5. Beleza? E 3,5, gente, por mais que esse número ainda não tenha terminado, né, a divisão dele, mas já dá para perceber que 3,5 ele se encontra entre 3 e 4, ou seja, ele é um valor maior que 3, menor que 4. Para fazer essa localização, eu só preciso conhecer a unidade, que é da parte inteira, e a casa decimal, que é da parte decimal, a primeira casa decimal, né? O primeiro algarismo depois da vírgula. Eu só preciso desses dois elementos. Então, 3,5 eu já sei que é um valor que é maior do que o 3 e menor do que o 4. Se ele é um valor maior que o 3 e menor que o 4, ele está entre 3 e 4. Então, a alternativa dessa questão é a letra